O ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, tenta incriminar o filho de Lula. Em áudio e vídeo, reportagem de Marcela Lorenzetto. Antônio Palocci afirmou que o ex-presidente Lula renovou uma medida provisória em troca de dinheiro para o filho caçula. O ex-ministro foi ouvido no processo da Operação Zelotes, que apura se Lula recebeu propina para editar a MP 471. A medida aprovada em 2009 tinha como objetivo manter incentivos fiscais de montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Em depoimento como testemunha de acusação, o ex-ministro também falou de uma segunda medida provisória, a 627, que foi editada no governo de Dilma Rousseff em 2013. Ele contou que nesse caso também houve pagamento de propina. Palocci afirmou que no final de 2013 e início de 2014, o filho caçula do ex-presidente o procurou na sede de sua consultoria em São Paulo para pedir ajuda em um projeto de esportes. Luiz Cláudio disse que ele precisava para o evento Touchdown, que é um evento que ele lidera. Ele precisava para fechar o evento no ano de 2014 em torno de 2 a 3 milhões de reais. Palocci afirmou que Luiz Cláudio Lula da Silva buscava recursos via empresas conhecidas do ex-ministro. Ele contou que na época não pôde ajudar o filho do ex-presidente, mas que procurou Lula. Sempre que alguém pedia em nome do ex-presidente Lula, eu consultava do ex-presidente Lula. Ou no caso do ex-presidente. Aí que o ex-presidente falou, não precisa atender o Luiz Cláudio, porque eu já resolvi esse problema com o Mauro Marcondes. De acordo com Palocci, Luiz Cláudio não tinha conhecimento da intervenção de Lula. O trâmite seria feito por meio da renovação da medida provisória, como já havia acontecido com a MP 471. O ex-presidente Lula me relatou exatamente dessa forma que ele tinha tratado com a ex-presidente Dilma e com o ex-chefe da Casa Civil este assunto da MP 627, que é a renovação dos benefícios da 471. Cristiano Zanin, advogado de Lula, tentou interromper por diversas vezes o depoimento de Palocci, por acreditar que assuntos de ações distintas estavam sendo colocados à mesa. Após a audiência, a defesa afirmou em nota que o ex-ministro aproveitou o depoimento para fazer afirmações sem qualquer relação com o processo, com o nítido objetivo de atacar a honra e a reputação do ex-presidente Lula e de seu filho. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, comentou as acusações. De acordo com Antônio Megali, se as denúncias forem comprovadas, as montadoras envolvidas terão de arcar com as responsabilidades. Existiram algumas operações, como a Operação do Zelote, que investigou se uma ou outra empresa esteve envolvida, alguma coisa ela naturalmente terá que arcar com suas responsabilidades. Eu digo que setorialmente não aconteceu nada, pode ser uma ou outra empresa, e eu prefiro ver o depoimento dele, que eu ainda não tive acesso ao depoimento, para poder tecer maiores comentários. Além de Palocci, também prestou depoimento na Operação Zelotes o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Testemunha de Mauro Marcondes, FHC foi chamada para falar de uma lei aprovada durante o seu governo, em 1997, sobre incentivos fiscais. Ele declarou que não se lembra de detalhes do projeto. O que chama atenção, não é, professor, é que Antônio Palocci fala, ao contrário de outros petistas. Obviamente, José Dirceu nunca abriu o bico, né? Mas ele fala. Por que será? Porque no funcionamento de um partido leninista, e o PT nunca chegou a ser classicamente um partido leninista, ele tem um centralismo democrático. E tem a questão que quem está na direção não entrega os seus comparsas, porque é uma quadrilha. O PT não é um partido, é uma organização criminosa. E o Zé Dirceu é militante desde a década de 60, passou por Cuba, até hoje é um agente da Polícia Secreta Cubana, né? Teve privilégios quando passou brevemente por Cuba, que são relatados, alguns privilégios inclusive estranhíssimos, eu não vou relatar aqui porque senão vai parecer outro tipo de não é o Jornal da Manhã, vira um outro tipo de atividade aqui, mas eu tenho histórias terríveis dele em Cuba e tal. E depois toda a farsa que ele inventou de ficar no oeste do Paraná, a história do casamento, quando ele enganou aquela senhora, ao mesmo tempo vinha todo mês para São Paulo. Tem histórias muito nebulosas. Eu conheço muito bem essa história, o Molipo, o Movimento de Libertação Popular, uma dissidência da LN, conhecido também como o Grupo Primavera, dos cerca de 28 que voltaram para o Brasil, 26 morreram, ele não, e uma outra senhora. É muito estranho o caso dele,
Mas o que interessa é que o Palocci é de outra geração mais recente. Foi militante trotskista do Grupo Liberdade e Luta, formado em medicina em Ribeirão Preto, participou do movimento estudantil e foi já, logo quando foi criado o PT em 1980, foi um quadro estadual tal. Aparecia, inclusive, na propaganda gratuita aqui, naqueles horários, o pessoal até ironizava a dicção dele, a questão sempre da língua presa, etc. tal. Ele apareceu para o Brasil mesmo em 2002, após o assassinato em janeiro daquele ano de Celso Daniel. Assassinato naquela corrupção que o PT montou na prefeitura de Santo André com o Celso Daniel, com o Gilberto Carvalho, com o José Dirceu, que recebiam dinheiro, que eles coagiam os empresários de ônibus, inclusive com o revólver, colocando o revólver na cabeça do empresário para entregar dinheiro para o PT. Tinha vereadores envolvidos, Klinger, quem é de Santo André sabe do que eu estou falando, que andava armado. Em suma, tinha uma quadrilha petista ali. E eles resolveram o problema da quadrilha assassinando o Celso Daniel, assunto que até hoje não está esclarecido. E o PT tem tanto a ver com o assassinato do Celso Daniel que entregou 6 milhões ao Ronan. Ao Ronan, que hoje está preso, ao Ronan, porque o Ronan ia dizer coisas que podiam incriminar Lula e o Gilberto Carvalho sobre o assassinato de Celso Daniel. E o Palocci apareceu aí, porque com a morte de Celso Daniel, ele passou a ser a figura no campo econômico mais conhecida, apesar de não ter formação na área, mais conhecida do PT. E aí foi esse autor, foi em Ribeirão que foi a Carta aos Brasileiros, né? Ainda durante a campanha eleitoral de 2002, e depois virou ministro da Fazenda do primeiro governo Lula. No governo Dilma passou pela Casa Civil e tal. Nos dois ministérios, ele caiu por acusação de corrupção. De 2 governos diferentes, é o único caso na história do Brasil republicano tal. Resolveu falar para diminuir a pena, que isso faz parte da lei da delação premiada tal. E aí tem todos os escândalos que envolvem o Palocci. E no caso Intel, especificamente, o envolvimento do Luiz Cláudio. E aí é fácil pegar, basta ver os depósitos que foram feitos na conta da empresa do Luiz Cláudio. Esse pessoal, Luiz Cláudio, o outro, o Fábio Luiz, que é o Lulinha, eles nunca trabalharam, são vagabundos que vivem no dinheiro roubado do pai, são ladrões. O Fábio Luiz, o Lulinha, mora na Alameda Juriti, na mesma rua onde mora o Palocci. O Lulinha está sumido. Por sinal, como é que o Lulinha sobrevive até hoje? Eu não sei como é que a justiça não pegou o Lulinha. Como é que a Receita Federal não pegou o Lulinha? É ladrão, bandido, todo mundo sabe, né? E até agora nada. Então, o Palocci resolveu falar. Quer dizer, quebrou aquela lei da omertá dos mafiosos, né? Tá falando. E começou a contar o que sabe. Ele sabe ainda muito, creio que sabe ainda muito mais. E no caso, é o Luiz Cláudio que recebia dinheiro. Quer dizer, o pai pedia para o filho, e as transações mostram isso, de dinheiro, para receber a propina. Quer dizer, olha que nível, ele é igual ao Eduardo Cunha, que também é psicopata. O Lula é igualzinho. Os dois se dariam bem, deviam ficar na mesma cela.